essa atividade 11. Meu nome é Gabriela Maia Cabelo, meu RL 2109-3315. Agora são 23h37, dia 5/7/2021. No QR Code está escrito KRENAC. A atividade consiste no planejamento de experimentos para otimização do processo. Então, no primeiro exercício, considerando as variáveis de controle de um experimento hipotético envolvendo o processo de manufatura aditiva, apresente quantidade de experimentos que devem ser executados utilizando a abordagem fatorial completa com 3 repetições. Então, essa tabela foi dada, a espessura em camadas, em micrômetros, densidade da peça em porcentagem, o N, nessa fórmula que foi dada aqui, na quantidade de experimentos, N elevado a F vezes R. Então, o N é a quantidade de níveis definidos para um fator, o F é a quantidade de fatores no estudo e R é a quantidade de réplicas desejadas para cada combinação. Então, tem o N igual a 2 níveis, F igual a 2 fatores e R igual a 3 repetições. Quantidade de experimentos, 12. No exercício B, é a tabela de planejamento do experimento utilizando a abordagem fatorial completa com 3 repetições. A ordem dos experimentos devem ser aleatorizadas. Então, utilizei a função do Excel aleatório entre. Então, eu escolhi entre 1 a 12 experimentos. Aqui a gente tem a tabela aleatória dos experimentos, as espessuras e as densidades foram dadas. Aqui eu só renumerei para ficar mais fácil. Então, que era 11 virou 1, 2 virou 2, 12 virou 3. E aí ficou renumerado o experimento, então, de 1 a 12, sem mudar o conteúdo aleatório das linhas. Essa é a disposição final. Já aqui, supondo os seguintes resultados médios de um experimento, que é essa tabela, apresente os valores dos efeitos de cada fator. Ambos são significativos para o tempo de fabricação? Justifique. Então, a partir dessa tabela, né, que a gente tem tabela dada pelo professor, a gente acaba criando essa outra tabelinha aqui de combinação. Então, a gente tem a densidade e a espessura, né? Então, tem 2 níveis, o baixo e o alto. Então, a gente distribui uma tabela com 2 fatores, qual que é o tempo relativo a quando a gente cruza cada um deles. Então, se a gente tem a espessura alta, a gente vai ter a densidade mais baixa, que aí vai ser 48. Por exemplo, D é alto e é alto. Então, a gente pega... se pegar, por exemplo, 90 e 40, que é o 24, a gente coloca aqui, e assim sucessivamente. Aí, depois de montar a tabela, a gente precisa calcular o efeito do fator com a equação dada em aula. Então, no fator E a gente chegou em menos 23 e para o fator D eu cheguei em menos 1. Então, como esse fator aqui, né, é um valor bem próximo de zero, então o fator D tem ausência ou até baixa influência, né, sobre o tempo de fabricação. Já o efeito do fator E tem um valor negativo relevante, né? Então a gente vê que irá ter influência sobre o tempo de fabricação. E aí, como ele também é negativo, indica a diminuição da resposta com a elevação do fator. Então, quanto maior a espessura, menor o tempo gasto na fabricação, que é o que a gente vê na prática, né?
No exercício B, ele pergunta se tem interação entre os fatores. Então, em caso afirmativo, eu preciso apresentar um gráfico de interação entre os fatores. Aqui está a fórmula utilizada, né? Cheguei nesse valor aqui, 12, e com isso eu criei o gráfico e identifiquei aqui a intersecção das duas linhas. Então, isso prova que tem interação, senão seria paralelo. Então, como se tem aqui um valor maior do que zero para o efeito de interação, há interação entre os fatores D e E, e além disso a gente pode verificar no gráfico, né, a interação entre esses fatores, através da intersecção. Obrigada.